Povo de Deus, a paz do Senhor, você está no seu canal Rian Santos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é: os discípulos de Jesus eram pobres? E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo. Muitos têm enfatizado a pobreza dos discípulos, que eram homens de condições precárias, mas aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, biblicamente, que pelo menos os 4 discípulos que Jesus chamou no início do seu ministério não eram pobres, ok? É isso mesmo. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo. E sem mais demoras, vamos lá para esse vídeo que está imperdível em nome de Jesus. Passando o primeiro slide, vamos analisar o texto. Quando você vai para Lucas capítulo 5, versículo 10, ok? Lucas vai relatar que pelo menos os 4 discípulos que Jesus chama eram sócios, ok? Eu coloquei esse texto de Lucas capítulo 5, versículo 10. Mateus também, lá em Mateus capítulo 4, ele chegou a registrar esses 4 discípulos que Jesus chamou. Mas, como você sabe, Lucas ele é mais detalhista que Mateus. Lucas, em certos detalhes, em certas narrativas, ele é mais detalhista. Mateus, como os irmãos sabem, o foco de Mateus é registrar o milagre, é registrar o fato que aconteceu, porque os discípulos precisavam ficar sabendo daquele fato. Então, Lucas ele vai nos dar esse detalhe, que esses discípulos eram sócios. Qual eram esses discípulos? Pedro, André, Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, ok? E Lucas, com mais precisão, ele vai relatar que esses discípulos, eles eram sócios. Então, assim, no contexto histórico, se vocês forem pesquisar no contexto histórico, nos tempos de Jesus, ok, a pesca estava bem avançada. A pesca naquele tempo, no contexto de Jesus, estava bem avançada. Ok? Magdala era um centro de indústrias pesqueiras. O nome significa salga de peixes, ok? O nome Magdala significa salga de peixes. Jesus esteve durante seu ministério lá em Mateus capítulo 15, versículo 39. Então, assim, irmãos, tratando do contexto histórico, ok? A pesca naquele tempo já estava bem desenvolvida. Nos tempos do Antigo Testamento, se os irmãos forem pesquisar contextualmente, a pesca ainda não tinha pegado força, ok? Mas nos tempos de Jesus, eu até coloquei uma imagem aqui para vocês visualizarem, ó. Eu coloquei essa imagem de um livro do contexto histórico que eu tenho, ok? Que eu consulto, e aqui os irmãos podem ver. Então, assim, historicamente, Magdala ele era o centro das indústrias pesqueiras, ok? Era ali que encostavam os grandes barcos que descarregavam os peixes. Então, irmãos, não há base para falar, pelo menos, ok? Pelo menos os 4 discípulos que Jesus chamou no início do seu ministério, não há base para afirmar que eles eram pobres de condições precárias, ok? Isso nos mostra no relato de Lucas capítulo 5, versículo 10, de acordo também com um contexto histórico, historicamente falando, os discípulos de Jesus tinham uma vida estável, ok? Eu já vi muito enfatizarem a questão da pobreza dos discípulos, ok? Então não há base para afirmar, tá bom, meu irmão? Se você entendeu até aqui, deixa o teu comentário aqui embaixo, a tua posição. Vamos interagir nesse vídeo em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Posteriormente, vamos estar produzindo mais conteúdos a respeito dos evangelhos. Aguardem que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Obrigado e até a próxima.